Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, dando continuidade com o módulo 41, nós continuaremos trabalhando a respeito dos gêneros teatrais, tá? Nós paramos nesse gênero aqui, chamado a revista. Desse gênero é marcado por uma questão popular, e principalmente até a década de 60 do século 20. É uma mistura de números musicais, sensualidade, com a presença de vedetes, uma comédia leve e críticas sociais e políticas. Então, vocês percebem que até hoje a revista traz todos esses mecanismos como maneira de argumentação, de venda e de marketing também, tá? Ou seja, ela traz aquilo que o público quer ler, mostrando escândalos, críticas, documentários, tudo que for pertinente realmente para que ela consiga obter um número de vendas bem significativo. O stand-up comedy, uma expressão em língua inglesa utilizada para designar um espetáculo de humor feito por apenas um comediante, que pode acontecer conforme vocês têm vários aí no YouTube, né? O Whindersson Nunes, enfim, toda essa galera mais recente trabalha dessa maneira. E o que ainda caracteriza essa expressão teatral? O público, a pessoa, só não vai ter os personagens, enfim, os personagens, como o stand-up comedy mostra, é apenas uma pessoa. Ela vai fazer todo esse procedimento dependendo da quantidade de horas que foi fechado o contrato. Foi 1 hora de stand-up, foram 2 horas, 3 horas. Isso tudo depende muito do cachê, da forma como vai ser feita toda essa associação. No stand-up comedy, o comediante, ator, narra cenas do cotidiano, tornando-as engraçadas e cômicas. Nós temos várias expressões que podem ser trabalhadas. A família, a natureza, a política, a igreja, enfim. Eles fazem um apanhado de tudo isso, mostrando de uma maneira humorística, de uma maneira engraçada. Porém, dentro dessa maneira engraçada, existem várias críticas realizadas para a sociedade e para vários movimentos que são levantados dentro dela. O teatro infantil é um gênero voltado para o público infantil, de grande importância no processo de educação. Permite à criança desenvolver inúmeras habilidades: socialização, criatividade, coordenação, memorização, vocabulário, gosto pela leitura, entre muitos outros. Então, realmente, esse teatro infantil ele trouxe uma roupagem muito diferente, porque aqui é trabalhado de uma maneira totalmente contrária ao teatro de fato, porque se trabalha com o público infantil. O teatro do invisível. O invisível aqui relaciona-se a uma representação de cenas do cotidiano, geralmente despercebidas por sua relação com o banal. O público é convidado a participar de forma ativa do enredo, interagindo de forma clara, ou seja, ele mostra realmente situações que já se tornaram clichês na sociedade, como por exemplo a corrupção. Para muita gente a corrupção é algo normal e por isso nós vivemos um período muito difícil na política, principalmente em anos eleitorais, tá? Então tudo isso é retratado aqui, no Teatro do Invisível. Já se tornou banal a corrupção. E as pessoas sempre têm o hábito de correlacionar a corrupção com valores grandes. Mas não, a corrupção começa desde uma furada de fila que nós realizamos. Desde de estacionar o carro, parar em fila dupla, tudo isso nós já estamos sendo corruptos. Porque nós estamos ali quebrando uma regra. E de certa forma isso vai se perpetuar porque isso se torna um vício, tá? Independente de ser um ato pequeno ou grande, é corrupção, tá? E aí nós continuamos. O teatro de bonecos. Nesse gênero, os atores interpretam por meio de bonecos articulados, muito utilizado para o público infantil. Muitas culturas apresentam diferentes formas de teatro de bonecos. Então, nós tínhamos um programa há uns 10 anos, e esse programa era com bonecos. E esses bonecos contavam piadas,
enfim, colocavam situações do cotidiano e era um programa muito interessante. Até que, infelizmente, ele acabou devido a outros programas entrarem na grade de uma determinada emissora. E aí o teatro de rua agora, como se sugere o nome, são encenações realizadas em locais públicos, como praças e vias movimentadas. Apesar de parecer um gênero moderno, desde a Idade Média, como eu falei para vocês, grupos itinerantes executavam encenações em feiras e festivais de rua, justamente para incentivar, para mostrar, para denunciar. O teatro realmente ele tem toda essa estruturação, tá? O teatro de sombras é um gênero muito antigo, originário da China. Nele, os atores utilizam as sombras criadas por um ou mais feixes de luz que se projetam sobre silhuetas criadas para isso ou de movimento de mãos, tá? Por exemplo, quando você está em algum lugar, aí você faz assim, na sombra, e a sua mão reflete como uma sombra, mastigando alguma coisa, você está em teatro de sombras. Claro, você não vai fazer essa representatividade para um número muito grande de pessoas, às vezes é só como uma forma de brincar, de se divertir, tá? O circo é basicamente uma companhia itinerante que engloba a apresentação de vários artistas de diferentes especialidades. Palhaços, mágicos, contorcionistas, equilibristas, dentre outros que fazem parte desse mundo do circo. O termo circo se relaciona ao palco onde são feitas as apresentações, circular. Historicamente, os circos tiveram sua origem em Roma. Ainda hoje nós temos grandes circos que trazem todos aqueles animais, todos aqueles números de magia, de dança, de contorcionismo. Isso tudo é muito interessante. Claro, desde que respeite aí o direito dos animais de alimentarem corretamente, água, banho, em locais próprios para o seu desenvolvimento, tá? E aqui nós temos o vaudeville, que é basicamente uma forma de entretenimento de variedades, surgindo nos Estados Unidos e Canadá em 1880. Shows de horrores, de bizarrices, museus de curiosidades baratas, o burlesco. A cada noite eram apresentados uma série de números sem nenhum relacionamento direto entre eles. Então, eles apresentavam um show de horror. Tivesse um animal esquisito, algo esquisito, eles apresentavam nesse vaudeville, tá? E para muitos países se tornou uma febre. O happening, do inglês acontecimento, é uma forma de apresentação cênica. Embora seja uma obra planejada, há muitos elementos de espontaneidade e improvisação. A surpresa é uma das principais características do happening, uma apresentação nunca se repete, tá? É bem interessante, quem puder pesquisar e assistir, fique à vontade. O teatro lambe-lambe é basicamente uma apresentação cênica que ocorre dentro de um espaço cênico reduzido. As peças teatrais apresentadas são de curtíssima duração através da manipulação de bonecos para o espectador por vez. Essa apresentação cênica se inspira nos antigos fotógrafos lambe-lambes que ocupavam as praças brasileiras nas décadas de 40, 50 e 60. Tá? E aqui nós temos um enredo de todo o teatro, de toda a história, é a sequência dos fatos, acontecimentos que caracterizam a história, as situações que envolvem as personagens, suas ações, seus sentimentos e emoções. Se trata de uma história, então tem que conter todos esses artifícios aqui. O enredo é composto essencialmente por 4 partes. 1. A apresentação. 2. A complicação. 3. O clímax. E 4. O desfecho, tá? Nós temos aqui na apresentação, que é a parte introdutória do texto, onde são mostrados as principais personagens e os fatos e circunstâncias mais relevantes da história, tais como o lugar, o momento nos quais a ação se desenvolverá, apresenta também o cenário, a marcação de tempo para as personagens,
executarem as ações que são propícias dentro daquela cena. Em alguns textos teatrais, essa primeira parte é dispensada. Em alguns enredos, a história já começa com a ação, tá? Isso depende muito da história. A complicação é a parte do texto dramático na qual as ações e os conflitos se desenvolvem. E no clímax é o ponto de tensão no qual a ação atinge seu momento crítico, levando a um desfecho, tá? E no desfecho é a conclusão dos conflitos gerados pelas ações das personagens durante a história. Então nós temos aqui locutor e interlocutor. O locutor seria o emissor inicial da mensagem, olha só, produzindo a mensagem. E o interlocutor seria o elemento que interage com o locutor, respondendo aos estímulos originados por ele. Olha aqui, fazendo toda essa associação, tá? E o diálogo no teatro é a comunicação estabelecida entre dois ou mais personagens. Depende aí da história. Em um dos principais elementos da construção textual dramática. O termo diálogo vem do grego dis, dois, mais logos, ideias. São necessários pelo menos dois elementos para um diálogo. O locutor e o interlocutor, porque precisa dessa troca de falas, de experiências e, claro, mostrando realmente que ali existe uma sintonia, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.